Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Estamos em Brasília para mais uma temporada da Bucocast. Cidade muito boa, viu, gente? Eu acho que depois de São Paulo, Brasília já se tornou a nossa segunda cidade. Grandes nomes da especialidade têm passado no nosso canal aqui. E hoje estou recebendo mais um cirurgião bucomaxilofacial. Ele fez a sua graduação pela Unip de São Paulo. Ele já é um cirurgião raiz, porque ele fez a sua residência no Centrinho de Bauru em 1997. Então já tem uma longa caminhada dentro da especialidade. E fez o seu mestrado e doutorado pela Unesp de Araçatuba. Ele é professor, doutor, estou falando com Daniel Rey, meu amigo, um prazer imenso recebê-lo aqui no canal da Bucocast para a gente fazer esse bate-papo. Seja bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço, me sinto muito honrado de participar aí. Espero que o pessoal goste da nossa conversa. Vai ser um bate-papo bacana, com Sim. certeza. Sempre quando a gente faz um podcast novo, a gente já tem vários episódios e é interessante você falar isso porque a gente tem um público muito seleto da área da cirurgia. A maior parte deles são residentes, alunos de graduação que buscam a área da cirurgia. Então, assim, todos os assuntos que envolvem a área da cirurgia, a maior parte desse grupo que nos acompanha devora esses nossos conteúdos. Vou te chamar de professor, porque a gente faz alguns conteúdos e eu acho mais fácil até para a gente poder fazer esse bate-papo. Professor, eu queria que você falasse da sua formação. Quem que te levou para bucomaxilo? A odontologia é uma área da saúde que caminha muito próximo da medicina. Você não foi aquele que apontou a medicina e acertou a odontologia, não, né? Que tem alguns casos assim. Tem muito. Tem muitos casos assim. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua escolha. Sim, não é o meu caso, mas eu apontei uma área totalmente diferente. Lá atrás eu queria ir para engenharia, sobretudo engenharia de alimentos. Aí me deu uma curiosidade, puxei o currículo da Unicamp na época. Falei, não é isso que eu quero para minha vida. Aí eu abandonei. Minha família tem muito dentista. Meu pai é cirurgião bucomaxilofacial, César Perry, e meu tio também, Paulo Perry. E é natural de onde? Todos de Araçatuba. Todos de Araçatuba. Todos, eles são professores da Unesp. Posteriormente, meu pai mudou para São Paulo, mas a minha família tem muito dentista. Então, para mim, era muito natural a odontologia no dia a dia. Inclusive, eu ia para a universidade com ele, assistia experimentos de pesquisa, cirurgias, ficava na Legal. sala participando ali enquanto criança. Então não foi estranho eu ir para odontologia, eu fui porque eu queria mesmo, não por segunda opção, etc. Na verdade, tentar engenharia é para tentar quebrar essa sequência. Essa sequência. Mas acho que estava no DNA aí. E na época, a gente já morava em São Paulo, fui fazer na Unip, que era uma das melhores instituições privadas da época, né? Inclusive, na época tinha concorrência ali de 24, 25 candidatos por vaga. Então Então foram era, quase 35 anos, né? Faz sim, tempo. era bem concorrido. E dali para frente, na graduação, eu fui selecionando tudo aquilo que eu não gostava, fui por exclusão. Aí no final sobraram ortodontia, dentística e cirurgia. Que a orto estava em alta na sua época, né? Tava em alta. E sobraram as três que eu gostava. E no final das contas, a cirurgia bateu forte. Não teve jeito. Já tinha também, né, a referência na família também. Sim. E fale pra mim, nessa época tinha especialização, porque era muito concorrida essa residência que você fez, né? Sim. Então, nessa época, se tinha especialização, eram muito poucas. Residência também era poucas, né? Eram poucas, mas era o que tinha. Né? Residências vinculadas aí ao Ministério da Educação e Ministério da Saúde. Regulamentadas pelos dois ministérios, né? E todas vinculadas a serviços públicos. Era o que tinha. Então, na época, eu queria fazer ou Centrinho ou Araraquara. E aí deu certo de eu entrar no Centrinho. Eu me formei em dezembro de 96, janeiro de 97 eu já estava mudando para Bauru. Hoje a Bucomaxilo tá vivendo assim, talvez no sentido de avanços e tecnologias. Você que vem aí de 2, 3 gerações anteriores, né? Advento dos planejamentos virtuais, né? Você pegou lá um modelo de gesso, enfim. Como que você
avalia a evolução da bucomaxilo nos tempos atuais, imaginava que hoje você teria um planejamento tridimensional? Como é que era isso? Olha, a gente não fazia ideia, obviamente, de que a coisa evoluiria tanto nesse sentido. Isso facilitou muito a vida do cirurgião, né? Na época que eu aprendi, você gastava mais tempo em laboratório, estudando e planejando a cirurgia, do que o ato cirúrgico em si. Então, hoje ganhou-se muito tempo em relação a isso. E você tem uma previsibilidade interessante, né? Você consegue simular várias coisas e o paciente tem como ver, às vezes, um resultado antecipado de como ele poderá ficar, né? Isso é bem interessante. No entanto, o que eu percebo? Quem tem aquela formação mais raiz, né? Vamos chamar assim, tem uma solidez interessante. Você tem uma curva de aprendizado bastante sólida. Você não depende desses aparatos tecnológicos. Se alguma coisa der errado ou você desconfiar do planejamento, você corre ali para o modelo e ali você se garante. Faz os guias, etc. Então é bem interessante você acompanhar essa evolução. Assim como foram todas as outras coisas, né? Telefone, etc. Quando eu estava na residência, a gente tinha bip. Bip, A mensagem chegava por escrito, né? bip. Eu tive Depois foi. bip. Eu não tô nessa faixa etária de idade sua, mas eu lembro do bip, eu tive bip também. Sim, então. As coisas melhoraram muito nesse sentido, né? E o que que fez você vir para Brasília? Porque você tava no trecho ali, São Paulo, né? Aquela Sim. região ali, Araçatuba, enfim. O que que te trouxe para Brasília? A história de Brasília, ela é bem interessante na minha vida. Porque enquanto eu era residente, um dos meus preceptores, que era o Dr. Roberto Macoto, ele vinha operar em Brasília. E eu vinha junto. Na época ele até comentava, por que você não muda para Brasília? E isso não passava pela minha cabeça. Há Eu falava, quantos anos não, atrás isso? foi na época da residência, Caracas. 98, por ali. E aí me assustava um pouco, né? Sair de São Paulo. Brasília era muito longe, né? Sim, sim. No entanto, logo que eu acabei o mestrado, minha família mudou para cá. E eu estava recém pós-graduado e surgiu uma oportunidade para entrar na Universidade Católica de Brasília aqui para ajudar a estruturar o curso, Legal. estruturar toda a área de cirurgia do curso. Então casou muito bem. Eu defendi o mestrado em dezembro também. Em janeiro eu já estava aqui em Brasília, começando esse trabalho na Universidade Católica. E tá até hoje. Aí nunca mais saí. Tem ido a São Paulo ou não? Eu vou para São Paulo 4 vezes ao ano. Eu preciso ir lá sentir um cheirinho da poluição, ver aquela confusão, porque eu gosto. Aquela vida maluca. Aquela vida maluca. Mas em termos de rotina, de qualidade de vida, eu acho que Brasília é muito boa. São Paulo, Brasília é muito bom. Me fale um pouquinho esse lado acadêmico, de onde veio? O pai também dava aula? Como que é isso, essa Sim, minha formação? família também. Meu pai e meu tio são da área acadêmica. Então, desde cedo na graduação, eu sempre me envolvi com trabalhos científicos, muito puxado por eles mesmos, né? Influenciado por eles mesmos. Então, eu apresentava trabalho em jornada, iniciação científica, etc. E na época, inclusive, a minha turma de graduação, a gente montou a primeira jornada da Unip acadêmica. E eu peguei a coordenação científica na época, né? Então, já desde essa época, eu já tinha Desde a um época. lado da minha carreira voltado para aspectos acadêmicos, que eu gosto muito, até hoje. É, porque essa jornada sua aqui de mestrado, doutorado, é uma jornada longa, né? Assim, você Sim, tem que gostar, né? tem que gostar. Pra você conseguir conciliar consultório e tal e tudo mais. E na época, eu fui seguindo paralelo, né? A É, vida acadêmica com a parte é clínica. pesado. Então, na medida que eu cheguei em Brasília, tinha um colega meu que estava acabando Araraquara, veio para cá, fez mestrado também em Araçatuba, e a gente montou uma sociedade e começamos a trabalhar nos hospitais em consultório. Então, as duas atividades seguiram sempre em paralelo. Posteriormente, entrou uma outra atividade na minha carreira, né? Foi a gestão. Então, na medida que eu fui crescendo na parte acadêmica, eu fui me envolvendo com gestão universitária, gestão acadêmica. É Aí foi legal. uma terceira via. E essa via me absorveu aí bons anos.
ao ponto até de eu sair da Buco um tempo. Fiquei um tempo longe, porque era incompatível a atividade. Estava em reunião, discutindo gestão, de repente chamando pronto-socorro. Não dá, né? Aí, para não ter problema com o hospital e com a equipe, né? Não sobrecarregar Você se ninguém. dedicou um tempo. Eu optei por sair da Buco, quase sair da Odonto um tempo. Aí eu esgotei essa carreira de gestão e voltei. Legal. Falando sobre a formação, você que tem essa referência dentro da área acadêmica, como você vê a formação do bucomaxilo hoje? Nós temos a residência, que é onde o aspecto que o colégio defende, né, da melhor formação, e nós temos a especialização. E nós temos bons cirurgiões, obviamente, né, tanto formado por parte de especialização ou da parte da residência. Obviamente, cada um decide que área que quer atuar. Como que você avalia essa formação do especialista? Esse é um ponto delicado hoje em dia, porque nós temos muitos cursos, né? E residências. E eu imagino a dificuldade de quem opta por fazer bucomaxilo escolher uma instituição ou outra, se quer lato sensu ou se quer residência. Então eu tenho uma opinião sobre isso, eu espero que essa opinião ajude quem estiver escolhendo, né? Mas existem diferenças gritantes entre uma modalidade e outra. Eu não vou dizer nem que para melhor ou para pior, mas são diferenças importantes. Então, por exemplo, a residência são 60 horas semanais durante 3 anos. Isso vai dar 8.640 horas obrigatórias. Muito voltada para um serviço público. Então, o aprendizado é em serviço público. Um volume muito grande. Isso é fundamental. E, geralmente, os estudantes eles têm uma bolsa para poder fazer a residência, né? Então, eu acredito que o volume e essa dedicação de 60 horas semanais fazem uma diferença muito grande. E a gente sabe que no SUS o residente opera muito. E no SUS vem muitos casos diferentes, casos complexos, que às vezes não vão para o hospital privado, né? Aqui em Brasília, por exemplo, os grandes traumas vão para o hospital de base, onde tem uma residência. Eles não vão para o hospital privado, né? Então, eu acho que a residência, ela tem uma robustez importante. O lato sensu, ele já tem uma regulação um pouco diferente. São 3.000 horas para você fazer em 3 anos. Então, geralmente são encontros mensais e o estudante não fica obrigatoriamente o mês inteiro à disposição do curso, etc. E, geralmente, os hospitais vinculados a lato sensu, eles são privados. Então, nem sempre o estudante ele pode entrar e operar o paciente, porque às vezes é um paciente de convênio, é um paciente do preceptor, etc. E, de repente, ele também não vê todas as modalidades cirúrgicas. Então, isso depende um pouco do tom do coordenador do curso. Se ele vai dar mais para trauma, ortognática, etc. Agora, tem um meio termo aí que as pessoas tentam fazer, que é o quê? É um lato sensu no formato de residência. Uma carga horária aumentada num esquema de plantão, de R1, R2, R3, que eu acho que é interessante também, né? Eu acho que é bastante válido tentar aproximar. Então, sendo bem crítico, eu acho que a formação da residência ela é bastante sólida. E do lato sensu depende muito do serviço, depende muito do coordenador e depende muito do aluno, da dedicação dele. Porque a carga horária, o grau de exigência e as limitações que são inerentes à modalidade, elas existem, né? Então, não tem como fingir que isso não acontece. Eu fui formado numa residência, meu mestrado, a gente também teve trauma em hospital público, no formato de residência, e eu dou aula em lato sensu, já coordenei curso de lato sensu de bucomaxilo, então eu conheço bem as limitações, vantagens e desvantagens de cada um deles. Agora, por outro lado, não é todo mundo que pode se dedicar 60 horas semanais, né? Sim. Geralmente tem que ser um recém-formado para isso. Muitas pessoas querem fazer como segunda, terceira especialização ou não tem condições financeiras naquele momento e vai fazer depois. Aí eu acho que o lato sensu cabe bem. E o que ele tem que procurar nesses lato sensus é a experiência do coordenador, os hospitais que são credenciados, qual que é o volume de cirurgia que tem vinculado a essa especialização, para poder
ter um aprendizado significativo, né? E vai ter que se dedicar bastante. Sim. Dentro da sua, dentro da sua formação, né? Falando aí da década dos anos 90, né? Enfim. Na sua formação, na verdade, a internet era. Não sei como que era a internet em 97, mas tinha, mas era bem limitado, não tem esse Sim, acesso que a gente tinha, que a gente tem hoje. Você não tinha acesso a aulas online, esses conteúdos que hoje você, né, IA, não, enfim. Como que você vê esse aluno de hoje que ainda não tem essa formação raiz, não tem o livro, né, não tem o papel, aquela coisa de você tinha que buscar informação, pesquisa, era muito, né, muito mais difícil a formação e hoje tudo na mão, né, às vezes um curso, né, de final de semana ele já quer já ir abraçando tudo, que é um pouco da realidade, porque ele pensa na questão do financeiro. Eu queria que você fizesse um apanhado sobre essa formação de hoje em dia nesse modelo. sim. Esse ponto, na verdade, ele é delicado não só para as especialidades, mas na graduação também. Há uma tendência das pessoas quererem fazer trabalhos, estudos, etc., de forma muito rápida, sem grandes esforços. E isso acaba ficando muito superficial, né? Porque a informação vem pronta, ele não teve o trabalho de garimpar aquilo, de procurar a fonte primária, etc. Então, eu acho que é muito bom, porque você tem um conteúdo enorme à sua disposição, mas tem um lado perigoso que é a superficialidade do conteúdo. Então, a pessoa tem que procurar se aprofundar em algum momento, sobretudo naquilo que ele quiser se especializar ou se subespecializar, né? Dentro da cirurgia, pegar uma modalidade e ir à frente. Aí não tem como fugir, tem que ir lá nos grandes livros, nos artigos, nas revistas conceituadas, etc. E nos grandes cirurgiões, né? Esse é o caminho, acho que, de todo aluno que quer se formar bem, né? Sim, A verdade é que a internet ela tem as suas vantagens, mas tem as desvantagens também, né? De você não ter mais aquela proximidade, de você não ter mais essa sim. ligação, né? Inclusive, eu já passei por situações bem interessantes. Deixando claro aqui, eu não sou contra a tecnologia nem a inteligência artificial, nada disso. Eu quero que o aluno use, mas com criticidade. Então, já aconteceu de eu estar dando aula e, simultaneamente, os alunos falando, professor, a inteligência artificial está falando outra coisa do que você está dizendo. Eu falei, ok, só que a inteligência artificial não tem a experiência que eu tenho. Isso que eu estou te falando, eu vivi, eu vi, aconteceu, estão nos grandes livros. E, de repente, quem alimentou a inteligência artificial nesse ponto não tem a mesma vivência ou Sim. experiência. Então, existe esse choque dos alunos mais novos acharem que a verdade absoluta está na inteligência artificial. E não está. Sobretudo, quanto mais específico for o assunto, maior a chance da inteligência não dar conta. Aí precisar de um profissional. Tanto que eu acho que o futuro da inteligência artificial, me parece que vai se desenhar assim, é ter alguns mentores que vão alimentando ela para aprofundar, né? Essa formação aí do aluno de hoje, a maioria dos colegas que passam por aqui, eles têm assim a mesma visão, né, que você está colocando, né? Assim, se perdeu um pouco por conta da facilidade. O aluno hoje, a forma por mais que ele faça residência, mas o caminho para ele chegar onde o cirurgião raiz, né, percorreu, não existe mais, né? Então, Não. assim, o que os colegas de hoje em dia tentam passar isso para os alunos, né? Que a boa formação precisa de empenho, de você buscar essas revistas, livros, Sim. porque se você ficar olhando o Instagram, caso do doutor fulano, que você não conhece, não sabe, e querer aplicar ou fazer um curso no final de semana, Sim. você está muito propenso ao fracasso, né? Sim. E tem um outro aspecto interessante, que vou chamar aqui de hora bunda na cadeira. Hora de O mocho. pessoal não consegue ficar muito tempo Ah, tá, estudando, estudando. entendeu? Entendi. Já se distrai com o Instagram, com não sei o quê, e tá acostumado com a informação rápida. Então a gente tem muita ansiedade envolvida nesse processo. O pessoal precisa acalmar um pouco e entender
que essa curva de aprendizagem, ela não é rápida assim, ela é lenta. E tudo bem, não tem problema, faz parte. Na área de saúde é assim mesmo, né? As pessoas querem sucesso rápido, tanto do seu ponto de vista financeiro, quanto de colocação no mercado, né? O status social, mas isso não existe. Tem um tempo que ele tem que estudar, se dedicar, e lentamente vai construindo aquilo de uma maneira sólida, consistente, né? Para ter durabilidade. Às vezes pode crescer rápido, mas cai rápido também, porque não tem sustentação Sim, aquilo. sim. Falando em formação, a gente tem hoje dentro da Bucomaxilo várias áreas que você pode se especializar, né? Focar em determinada área. E agora a gente está vivendo o momento das cirurgias estéticas da face, né? Eu sempre pergunto para os colegas, quando a gente fala de cirurgia ortognática, a cirurgia ela é funcional ou estética, né? Sim. Então, há alguns colegas que batem na tecla da função, mas é bem a minoria. A maior parte entende como uma cirurgia funcional e estética. E hoje, com a cirurgia estética da face, há quem ainda se prenda mais ainda à questão da estética. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa formação, como que você enxerga o preparo do bucomaxilo hoje para atuar na face, mas com outro foco, né? Sim. Essa questão da estética, eu acho ela bastante interessante e eu fui mudando a forma de pensar ao longo dos anos. Porque eu venho de uma época que a função, Vim em ela... primeiro Em lugar. primeiro lugar, e às vezes em detrimento absoluto de qualquer estética, né? Era a função. E eu não estou falando aí só de ortognática, né? Sim. A ortognática sempre leva em consideração a estética, um equilíbrio, um balanço, né? Mas se você for falar de cistos, tumores, ressecções, etc., né? A estética também tem que estar presente aí. Porque senão como é que fica a autoestima da pessoa? Então, eu acho que hoje mudou muito isso. Tem que ter função com estética. Tem que vir junto ali, você tem que planejar junto isso. Porque às vezes a pessoa está curada, mas a autoestima Tá está lá doente. embaixo. Tá Tá doente, continua ruim, doente. psicologicamente está Psicologicamente muito tá doente. abalada. Sim. Então a gente tem que aprender a planejar tudo junto. E dar opções, inclusive, para o paciente, né? Falar, ó, essa é mais funcional, menos estética, essa aqui é menos funcional, mais estética. O que que você prefere, né? As duas são aceitáveis. Opte por uma, né? E conversar bem. Nesse sentido, a odontologia vem entrando nessa área estética já há algum tempo pela harmonização, mas teve aí uma resolução que deixou bem claro que a parte cirúrgica não entra na formação da harmonização orofacial e agora ela está começando a ser discutida no Conselho Federal de Odontologia para ser liberada na odontologia, mas atrelada à formação do bucomaxilo. Nesse sentido, logo que eu acabei a residência, eu fui passar um tempo nos Estados Unidos, em Chicago. Eu fui conhecer, né, a Northwestern University, com o Dr. Roger Calau. E naquela época, uma coisa me chamou muita atenção. Eram 5 anos de residência de bucomaxilo. Aqui eram 3. Lá eles tinham cirurgia geral e mais algumas coisas junto. E o 6º ano, que era opcional, se chamava cirurgia cosmética da face. Então, lá atrás, nos Estados Unidos, a cirurgia cosmética já poderia ser feita por um cirurgião bucomaxilofacial, se ele tivesse um complemento. Então, eu vejo hoje em dia isso com bons olhos. Tenho ressalvas, mas eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que o cirurgião bucomaxilo, ele tem, desde que isso entre na sua formação adequadamente, ele tem plenas condições. Porque existem os acessos faciais que são muito mais agressivos do que os acessos para cirurgias estéticas da face. Embora sejam modalidades bem diferentes, né? O objetivo de cada um Sim. são diferentes. Mas as abordagens são muito mais agressivas, né? Se você for ver órbita, retromandibular, submandibular, pré-auricular e etc. O que muda? É a finalidade. Então, ele tem que ter um olhar aí voltado para a estética e um refinamento cirúrgico nesse sentido. Então, eu vejo com bons olhos. Que tipo de ressalva que eu tenho? Essas cirurgias, elas são muito delicadas. Elas dependem de um conhecimento profundo de anatomia, de técnica cirúrgica, de complicação, de manejo de pacientes. São cirurgias longas, demoradas. Então, a formação tem que ser muito consistente.
Acredito eu que isso vai ser um acréscimo na formação do bucomaxilo. De repente, ele faz 3 anos de residência mais cirurgia estética, não sei. Ou o CFO vai soltar uma residência específica em cirurgias da face com uma carga horária alta, né? Tipo 3 anos também, igual o bucomaxilo. Então, eu não sei qual formato que vai ser consolidado no CFO. Mas eu entendo que a formação tem que ser completa, como é a do bucomaxilo, de todos os aspectos do paciente, anatomia, técnica, etc. Você é uma área que te encanta, assim, a parte das cirurgias Sim, me estéticas? encanta. Estou estudando, já estou fazendo os cursos, já aprendi algumas técnicas. Estou gostando bastante. Porque, na verdade, tudo aquilo que é cirurgia me atrai. Então, por exemplo, eu não tenho vontade de fazer harmonização orofacial, preenchedores, injetáveis, etc. Mas a parte cirúrgica me atrai. Até porque eu vejo as cirurgias estéticas também como complemento de ortognática, do paciente com trauma, né? Sim, Eu sim. acho que ela entra muito bem nesse sentido. Então, eu acho que o bucomaxilo tem condição e pode atuar bem nessa área. Algumas áreas a bucomaxilo vem atuando já, né? Implantes, blefaro, otoplastia, né? Sim. Lip lift, enfim. É, eu já vi algumas cirurgias dessa, e é aquilo que você falou, são cirurgias longas e que se não for feito por um especialista como um bucomaxilo, alguém que tenha tempo de face, né? Que tem Sim, prática, precisa. ela tá muito propensa a dar problema, Não, principalmente aí a o das risco é complicações. enorme. É gigante, Aí o né? risco é enorme. Aí que são as ressalvas que eu coloquei. Aí eu não acho interessante. Ou que haja uma especialização específica, mas com uma carga horária equivalente à da bucomaxilo, né? Só para isso. Então eu não sei o formato que o CFO vai soltar essa questão. Mas eu acho que a carga horária tem que ser alta. Tem que ter muito treinamento, muita prática. Em pouco tempo, acredito que a gente vai estar mais inserido assim dentro da. O Cláudio Miak, presidente do CFO, teve no. ah, nós estávamos no ENEC, ele deu uma palestra falando sobre isso. Ainda existe uma resistência por conta de reserva de mercado, né? A Ah, cirurgia sim. plástica, Não, com enfim. certeza. Essa é a nossa Isso é óbvio. dificuldade. Sim. Mas por outro lado, olha só que interessante, eu vou só fazer um paralelo rápido. Quando a gente fala de ortognática, trauma, tumores, várias áreas da medicina também podem atuar, né? Otorrino, cirurgião de cabeça e pescoço, crânio maxilofacial, cirurgião plástico. Todos podem fazer se eles tiveram esse treinamento na residência. E as cirurgias estéticas, eu acredito que também vai caminhar nessa linha. Várias especialidades poderão fazer, desde que tenham tido a devida capacitação. Então, saindo da odontologia, quem faz cirurgia estética hoje? Cirurgião plástico, otorrino, oftalmologista. Eles fazem, né? Otorrino faz rinoplastia Sim, e oftalmologista faz sim, blefaro, sim. etc. Que não tem a ver com cirurgia plástica. Então, eu diria assim, são várias especialidades que atuam no rosto. E cada cirurgião vai escolher onde ele quer se aprofundar. É muito difícil você ser bom e ser uma referência em todas as modalidades cirúrgicas, né? Vai ter que escolher uma e se dedicar. Tem alguma que você pode soltar e onde você está mirando mais para poder atuar ou não? Olha, na verdade eu Ou você fiz está ainda curso da parte de óleos, né? Blefaro e Castanhares, que é o Bone legal? Lift, né? Fiz parte de pescoço, mas a parte de pescoço, a parte de platisma, né? Cervicoplastia, Platismoplastia, cervicoplastia, etc. Sim. Eu ainda quero estudar mais, treinar mais. Aí você pode até perguntar para mim, falar assim, mas você já tem experiência. Justamente por isso. Como eu já vi muita coisa, eu vou bem devagar, porque eu sei que a gente tem muita estrutura nobre no pescoço, no olho, não dá para brincar, não dá para errar. Então, eu quero ir devagar, mais sólido, consistente. Então, essa parte de órbita, eu estou mais tranquilo. A parte de pescoço, eu quero me dedicar mais. E os lifts também. É top. E é verdade o que você falou. Quem tá fazendo hoje são a meninada nova. Que eles são corajosos e aí eles querem entrar no mercado, né? Sim. Porque
as outras cirurgias hospitalares, as grandes cirurgias, você tem que ter uma curva muito acentuada para você atuar. Então, eles estão vendo uma baita de uma oportunidade de poder atuar nas estéticas da face. Porém, eu percebo que a grande maioria dos 25, igual você, 30 anos aí de caminhada, são os caras que ficam mais... Fica vendo, tá fazendo, tá estudando, Sim, mas tá sim. avaliando. Então, na verdade, eu não sou contra essa modalidade cirúrgica entrar na odontologia. Eu sou contra a má formação, é outra coisa. Eu acho que tem É que ruim para a ter, especialidade, né? tem que ter uma dedicação grande ali. Não dá para se formar e sair fazendo concurso de final de semana, curso rápido, etc. Dentre todas essas áreas que a gente está falando das cirurgias estéticas da face, a que eu acho que é mais, que eu acredito que você concorde também, é a questão da rinoplastia, né? Essa Então, área nariz eu considero um capítulo à parte, é inclusive. outra, Na minha sequência de aprendizado é o último, esse porque o nariz é delicado. é uma Um erro curva. ali é fatal, de necrose, Não, etc. e muda totalmente, né, a anatomia do E para rosto, consertar enfim, é muito mais difícil depois, né? né? E o impacto na face é gigantesco. Uma coisa é você não ter uma cicatriz legal aqui perto da orelha, né? Ou uma cicatriz um pouquinho ruim na blefara, mas o Ainda dá nariz para tentar, agora o nariz é é mais bem complicado, né? mais complicado. Você que nos acompanha pelo canal da BucoCast, não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal no YouTube. Estamos chegando aí próximo de 5 mil inscritos no YouTube, Instagram, enfim, as outras redes sociais aí, um pouco mais de 15 mil cirurgiões que nos acompanham. Então a gente vai compartilhar também alguns cortes, né, desse episódio com o professor Daniel Rey no nosso Instagram e YouTube também, para você pegar os principais trechos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a cirurgias oral menor, né? Mas não no sentido de indicação, no sentido de dos problemas que envolve esse tipo de procedimento e que, por sinal, professor, ele vem cada vez mais aumentando, não sei se aumentando, mas vem sendo mais divulgado. Talvez me corrija se eu estiver errado. Problemas como a gente tem visto com relação às cirurgias de extração de siso, a imprensa tem cada vez mais mostrado os episódios, né, que obviamente ninguém quer ver, mas que tem acontecido. Eu queria que você falasse um pouquinho, antes de a gente entrar nesse tema, da formação desse profissional, porque uma vez que ele tem a graduação e ele tem um título de cirurgião dentista, ele pode fazer essa cirurgia, né? Mas na minha experiência lá da agência que nós cuidamos na parte de marketing, hoje quando a gente faz campanha de tráfego pago para um cirurgião bucomaxilofacial para buscar paciente de ortognática, eu não coloco que eu estou buscando paciente de siso. Mas o paciente de siso aparece mesmo eu não direcionando para esse perfil de paciente. Por quê? Porque o paciente já entendeu que o cirurgião bucomaxilofacial ele pesquisa pelo nome. Então ele pesquisa assim, bucomaxilo siso, bucomaxilo. E aí, como a minha campanha na ortognática eu coloco o nome bucomaxilo, Sim, ele entrega para o paciente de siso também. Ou seja, a gente entende que o paciente já entende que hoje o profissional bucomaxilo é o profissional ideal para fazer esse procedimento. Como que você avalia a formação e como que você enxerga quem é o profissional mais indicado para fazer esse tipo de cirurgia? sim. Realmente nós estamos vivendo aí um momento, e eu diria aí, sei lá, 3, 5 anos para trás aí, que esses óbitos em decorrência de problemas dentários e cirurgias bucais têm aumentado muito, né? Sobretudo no Instagram, isso aparece muito, né? E o pessoal divulga, encaminha, passa para frente a informação. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso até para esclarecer e orientar. Historicamente, a bucomaxila ela divide os procedimentos em dois grandes grupos: cirurgia oral maior e cirurgia oral menor. Qual a diferença entre um e outro? Oral maior, de porte maior, cirurgias mais complexas, geralmente feita em ambiente hospitalar. Cirurgia oral menor, geralmente procedimentos de menor complexidade, de porte menor, realizadas em ambulatório sob anestesia local, né? Essa é uma grande divisão que existe historicamente aí.
A cirurgia oral menor, ela é praticamente a porta de entrada do bucomaxilo. Então, em termos de residência, o R1, ele vai dedicar todo o seu tempo aprendendo as cirurgias bucais sob anestesia local. E, geralmente, R2 e R3 ele começa a fazer em ambiente hospitalar. Eu não sabia disso. No o R1, o primeiro ano é esse tipo de... Não existe uma divisão, né, de Sim, tarefas, de sim. complexidade de tarefas ao longo da residência. Então, vamos dizer que o R3 ele opera os casos Acompanha cirurgias. hospitalares. Ah, tá. Né? Traumas, as Trauma, ele cirurgias já grandes. opera. Ah, tá. R2 auxilia, R1 vai instrumentar, Legal, e R1 legal. vai cuidar de pós-operatório, vai aprender cirurgia oral menor, etc. Aí entram todas as cirurgias bucais. Então, isso daí é meio padrão isso. Ok? Certo. No entanto, existem cursos de capacitação para cirurgia oral menor, para cirurgiões dentistas clínicos gerais. Que, por sinal, você é professor, né? Sou Você professor, tem isso. nessa área, né? Sim. E aí que eu acho que é o ponto fundamental, é o ponto crucial. Se o cirurgião dentista clínico geral quiser fazer cirurgia bucal com segurança, ele tem que fazer, no mínimo, uma capacitação desse tipo, para poder aprender os conceitos, os princípios básicos de cirurgia Tem bucal. especialização nesse... Não. Para cirurgia? Nisso, Tem curso de capacitação e aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Isso. Tá, mas não tem não é igual a implantodontia, por exemplo, Não. que tem uma especialização. Não. Então, você vai para cirurgia bucomaxilo ou você faz um aperfeiçoamento. Certo. Aí é que mora a diferença entre os profissionais. Na prática, a gente vê isso. Por quê? Porque as complicações são várias. E você tem que saber resolver e, para evitar essas complicações, fazer um procedimento seguro. Você só vai conseguir fazer um procedimento seguro se você teve uma formação adequada, que é a residência ou um curso de capacitação. Né? E eu falo aí de um curso mais longo, às vezes de 8 meses ou até mais. Então, é fundamental que o paciente que vai procurar isso veja se o profissional está bem treinado para fazer esse procedimento. Existe uma tendência vamos dizer assim, talvez eu não use a palavra adequada, mas de banalizar ou de subestimar essas cirurgias bucais, sobretudo terceiros molares, como se fossem cirurgias comparáveis com uma extração de um dente convencional, e não é. Eu digo até para os meus alunos que é uma cirurgia ortopédica, porque você trabalha em osso em primeiro lugar, para acessar o dente. Né? Não é uma extração simples. E uma vez que você tem incisão, grandes descolamentos, mexe em osso, faz odontodissecção, você tem que ter uma técnica bem apurada e um treinamento adequado, porque as complicações podem ser graves. Dentro dessas complicações, obviamente a gente vai falar dos casos mais desafiadores, o que normalmente acontece que às vezes o cirurgião não está preparado, falando das extrações do siso, fratura, o que você poderia citar com relação... Olha, em termos de complicação, mais comum, mais trivial, envolvendo especificamente os terceiros molares, né, que é um tipo da cirurgia dentro da oral menor, a gente tem logo de cara ali um trismo. Né? É comum o paciente ter trismo, ou seja, ele tem dificuldade de abrir a boca. E no primeiro momento as pessoas acham isso um problema bobo. Falam, não, isso é assim, já vai melhorar. Só que o trismo leva a duas consequências que fazem o paciente piorar. A primeira, ele não consegue higienizar a boca direito, porque ele não consegue abrir a boca. Segundo, ele não consegue comer direito. Então, você junta uma alimentação deficitária junto com uma higienização mais precária, você aumenta o risco de ter infecções. Então, o trismo é um problema que tem que ser controlado, ele começa pequeno e vai aumentando. Às vezes, uma inflamação exagerada, um edema grande também pode complicar a vida do profissional. Então, são coisas simples. A fratura de mandíbula, fraturas de ossos, vamos dizer assim, né? A maxila também pode fraturar nesse sentido. E outras complicações são menos comuns, mas também decorrem de técnica mal aplicada. Já recebemos pacientes com esses problemas, de fratura de mandíbula, etc. Mas são menos comuns. Sim. Não quer dizer que não aconteçam, né?
As mais comunzinhas são essas daí, trismo, inflamação exagerada, deiscência de sutura, que expõe a ferida, infecção, inicialmente leve, né, e vai progredindo. É mais nessa linha. Quando você faz essa cirurgia, você normalmente faz 2 e 2 ou você faz os 4 direto? Essa pergunta ela é interessante pelo seguinte, tanto para o paciente quanto para quem está aprendendo, né? Porque tem muito cirurgião que compete com o relógio. Tem, bastante. Muito. E eu sou contra isso. Eu sempre falo para os meus alunos, não há vantagem em ganhar do relógio. Porque às vezes o estrago no paciente é grande, né? Você ganhou do relógio, mas perdeu em saúde. Obviamente, a gente não pode demorar demais nas cirurgias, né? Mas competir com o relógio, não. Então, nesse sentido, como que eu trabalho? Eu vou avaliar a complexidade dos dentes e, havendo chance de tirar os 4, eu deixo o paciente avisado. Falo, ó, a gente vai tentar extrair os 4. Aí eu tiro 2 de um lado. Se o paciente está bem, está descansado, está confortável... De acordo com o decorrer da cirurgia, Isso. você... Não, eu pergunto mesmo. Eu tiro 2, superior e inferior de um lado. Aí eu pergunto pro paciente, como é que você tá? Você tá bem? Você tá tranquilo? Você acha que você aguenta o mesmo tempo de cirurgia do outro lado? Ah, tô bem, tô tranquilo. Então eu faço outro lado. Ah, não, já cansei. Prefiro fazer em outro momento. Aí eu paro a cirurgia. Então é quase que uma decisão compartilhada. Que A não ser que a interessante. cirurgia seja com uma sedação endovenosa, ou seja em ambiente hospitalar. Que aí a gente aproveita o tempo para fazer tudo. Mas sendo com anestesia local, e às vezes até com uso de ansiolítico via oral, o paciente participa comigo dessa decisão. Hoje o paciente que vai fazer a extração de siso, ele às vezes não tem um dente erupcionado, mas ele já está sentindo o problema já do siso, né? Agora, quando ele não tem a dor, porque aí leva ele a fazer a cirurgia. Agora, quando ele não tem a dor, mas ele sabe que ele tem o siso, viu na panorâmica, mas não surgiu ainda, em que momento que você indica? Espera erupcionar ou ainda quando ele não está erupcionado? Esse ponto eu vou tentar explorar 3 aspectos aí, tá? Você me ajuda a não esquecer aqui. O primeiro, o momento de extração. O segundo, quando ele está meio erupcionado. E o terceiro, quando ele está totalmente incluso. Então, a primeira parte aí. Qual é a melhor época para extrair? Jovem adulto, saudável. O que significa isso? Lá dos 16, 18 até 25, 28, por ali. Sob o ponto de vista de idade cronológica, né? Sob o ponto de vista de formação do dente. Eu acho interessante não deixar o dente se formar inteiro para extrair. É interessante extrair o dente até com 2/3 da raiz ali formada. Por que isso? Porque aquele último terço que se desenvolve é onde acontecem as dilacerações apicais, é onde ele encosta no nervo e etc. Então a gente toma esses 2 parâmetros. O estágio de formação do dente e o crescimento do paciente, em que fase que ele está de crescimento. Às vezes pode acontecer do paciente querer extrair muito cedo, aí você vai ver uma criança praticamente, por mais que tenha 12 anos, mas tem uma estrutura física muito pequenininha. Espera crescer um pouco mais, não tem problema nenhum, né? Vai acompanhando radiograficamente. Isso é que é importante. Você tem um acompanhamento radiográfico para ver se não está gerando dano nos dentes vizinhos e nas estruturas vizinhas, né? Do tipo crescimento de cisto, etc. Né? Então, esse é o momento que eu acho que deve extrair. Agora, nós temos aquele paciente que o dente está erupcionado parcialmente e que começa a doer, que você citou, né? Embora não seja o foco da sua pergunta, eu vou explorar isso por um aspecto extremamente importante. Todo mundo que tem infecção de terceiro molar, eles acham que é por conta da cirurgia. A maioria não é por conta da cirurgia, a maioria é por conta da presença do dente. A remoção do dente, às vezes, ajuda a resolver o problema. Então, isso que as pessoas têm que ficar atentas. Um dente que está semi-incluso, parcialmente exposto na boca, ele é um nicho para infecção, que é o que a gente chama de pericoronarite. Começa devagarinho e vai evoluindo. Né? Então, é fundamental ter um controle, um cuidado dobrado quando o dente está semi-incluso. E os dentes que estão totalmente inclusos, que não dói, que a pessoa fala, vai deixando para depois, né? Tem que fazer acompanhamento radiográfico.
Cada 6 meses ou 1 ano, pelo menos, tem que tirar uma radiografia panorâmica para ver a situação dos dentes. A posição do dente, antes de você tirar, ela pode te dar um norte se vai ser complexo ou não, por exemplo, se ele está deitado, se ele está girado. Totalmente. Totalmente. Essa imagem, ela ou não, pode ser que ele esteja numa posição deitada e ele tenha, você consiga. Eu tô falando porque tem Sim, bastante aluno que acompanha a gente de graduação. É uma preocupação que você tem que ter quando você vê ele numa posição diferente? total. Na odontologia, o que é comum? O paciente passar por uma consulta inicial e o dentista pede radiografias interproximais e periapicais. Nessas radiografias, a gente não consegue ver muito a posição de dentes inclusos, sejam eles terceiros molares ou supranumerários. Então, eu acho interessante sempre pedir uma panorâmica como triagem do paciente. O paciente chegou no consultório, radiografia panorâmica, para ter aquela visão macro, né, do sistema estomatognático Sim. ali, e depois pedir as proximais periapicais. Com base na panorâmica, a gente já sabe a posição do dente. E aí, na época de extração, eu recomendo que peça tomografia computadorizada para você ver ele tridimensionalmente. E a relação dele com o dente vizinho, com a estrutura óssea, com estruturas nobres, como nervos e vasos, né? Então, hoje em dia, dentes em posições ectópicas, é quase que inaceitável a gente fazer planejamento sem tomografia, né? Você hoje avalia a cirurgia, porque assim, eu não sei se talvez eu até deveria estar comentando isso, mas a gente está tendo muito mais problemas graves relacionados à cirurgia zona menor do que a ortognática, por exemplo, né? Sim. Porque você acredita que talvez essa imagem, é uma cirurgia de consultório, né? Aquela coisa, não, você toma aqui uma injeção, medicação, já vai para casa no mesmo dia, acaba meio que você, às vezes, não tomando cuidados com coisas básicas e aí gera os problemas que vem acontecendo. Como que você enxerga essa questão aí? Eu acho que o ponto central é esse. Ah, Negligenciar, essa palavra que eu queria sim, dizer, negligenciar negligencia o isso. procedimento. A gente tem que avaliar isso sempre sobre 3 aspectos, né? Um é a formação do profissional, que a gente já conversou. O outro é o estado sistêmico do paciente e a situação local, onde, como está o dente ali, né? Se tem infecção associada, etc. E o terceiro ponto, que são a estrutura física e medidas que você tem que tomar no seu consultório de cuidado. É, no que diz respeito às cirurgias orais menores, como o terceiro molar, que eu acabei de fazer um paralelo aqui que a gente chama de cirurgia ortopédica, que você vai mexer com o osso. Então você tem incisão, osteotomia, odontodissecção, você expõe muito os tecidos do paciente no ambiente, a jatos de alta rotação, etc. Então nós temos que tomar muito cuidado com a biossegurança, é um aspecto básico, né? Fazer limpeza de equipo, desinfetar tudo, usar todos os materiais descartáveis, fazer antisepsia de pele, fazer antisepsia de boca, né? Garantir que o paciente esteja saudável, alimentado, bem nutrido e sistemicamente equilibrado é fundamental para o sucesso da cirurgia. Então, são coisas que a gente define lá no pré-operatório para entrar na cirurgia e fazer. No ato cirúrgico em si, é fundamental que a pessoa siga os passos cirúrgicos. E eu costumo brincar assim, até não usando muita força. Às vezes a pessoa quer extrair um dente usa muita força. Eu falo, você está usando muita força, sinal que a técnica está errada. Então ele tem que saber um arsenal ali de técnicas instrumentais adequados para poder fazer a cirurgia do siso. Então tem que ter isso à disposição. E tem que ter o conhecimento e o material disponível. E o fundamental, acompanhar no pós-operatório. Paciente de terceiro molar, como eu falei anteriormente, ele vai ter edema, ele vai ter dor, ele vai ter trismo, ele vai ter uma série de coisas que podem complicar no pós-operatório. Então, não é um paciente que você opera e fala, volta daqui 1 semana a 10 dias. Bom ver com 3 dias, é bom ver com 5 dias, é bom ver com 7 dias, e às vezes tirar a sutura com 10 dias. Não tem essa agonia de tirar a sutura com 7 dias. Cada caso é um caso, né? Depende de como está o paciente, depende da técnica que você fez, depende do fio de sutura que você usou.
Então, você tem que individualizar o seu planejamento. Não dá para fazer um planejamento padrão para todos os pacientes. Cada paciente tem uma condição diferente. Avaliando esse procedimento, para a gente poder também até orientar o paciente, o que é importante ele considerar nesse atendimento, na escolha do cirurgião, porque assim, o paciente é leigo, né? Ele vai para o consultório, a maior parte, não estou dizendo todos, mas considera uma cirurgia simples, que não é, né? Não sei se eu estou errado nisso. E o paciente está ali, precisa fazer o siso, né? Ó, o cirurgião faz, às vezes o valor, né? Porque a gente sabe que tem essa questão Sim. de valor que é importante e que fique claro isso. Qual que é o caminho para você fazer? Talvez não diria boa escolha, mas que você tem que tomar cuidado de repente da escolha do profissional, professor. Sim. O primeiro ponto que ele vai procurar é um profissional qualificado. E, sem sombra de dúvida, o profissional cirurgião bucomaxilofacial, ele está absolutamente gabaritado para fazer esse procedimento. Num segundo momento, alguém que tenha feito um curso de capacitação. Fazer esse tipo de cirurgia com quem não teve treinamento, eu não recomendo. Então, o primeiro ponto é o profissional. O segundo ponto é a clínica que ele escolheu para fazer. E observar essas questões de biossegurança. Se tem materiais de qualidade, materiais descartáveis, etc. E um terceiro ponto é ligado à consulta que ele vai fazer. Isso é fundamental. Às vezes as pessoas fazem orçamento e não fazem consulta. Nós somos profissionais de saúde, o orçamento é decorrente de uma consulta. Então a gente tem que sentar, ouvir, identificar todos os problemas do paciente, a história odontológica, a história médica, a história familiar, pedir exames pré-operatórios, sejam laboratoriais ou de imagem. Então a gente não deve economizar tempo de consulta no pré-operatório. Isso eu acho fundamental. Então, falando diretamente para o paciente, se ele vai consultar com alguém que nem olhou para a cara dele, eu não confiaria. Desconfie, né? Honestamente, eu desconfiaria. Eu acho que o profissional tem que sentar, dar atenção, esclarecer todas as dúvidas, explicar como que vai ser a cirurgia, explicar como que vai ser o pós-operatório e, sobretudo, ele tem que ser acessível. Se ele não é acessível antes da cirurgia, imagine depois. Não vai ser acessível. E que tem um pré-operatório para a cirurgia, não tem? Todas as cirurgias têm que ter pré-operatório. Eu ensino muito isso para os alunos. Não dá para sentar, fazer orçamento e já chegar no dia e fazer tudo. Não. Tem que ter uma consulta pré-operatória para conhecer o paciente. Até porque vamos explorar um outro aspecto. Vamos nos colocar na posição de paciente. O paciente, ele chega com medo, estressado, né? Sobretudo que ele vai fazer com anestesia local, ou seja, ele vai acompanhar o transcirúrgico. Então, a consulta não é só para ver também problemas fisiológicos, é para ver alterações psicológicas também, né, do paciente, para ganhar a confiança desse paciente. Então, a consulta eu acho fundamental. Fundamental. Essas 3 etapas, né? Pré-operatório, consulta, transoperatório, a cirurgia e o pós-operatório, os cuidados com o paciente. Se a pessoa não quer gastar tempo com esses 3, eu acho que nem deve fazer cirurgia. Dentro é bem essa posição que você falou, mas assim, a gente vê que o aluno hoje, ele sai da graduação e ele precisa ganhar dinheiro, vamos dizer assim, né? Agora eu preciso, né, começar. E a cirurgia oral menor é um caminho, vamos dizer assim, que tem bastante paciente, tem procura, mas que é uma cirurgia extremamente, assim, difícil de você realizar, uma vez que você não tem a formação adequada, né? O dinheiro não pode estar acima jamais dessa questão da vida do paciente. Eu queria que você falasse no quesito desses casos que nós falamos, principalmente de casos de óbitos que aconteceu, o que você, pelo menos os que eu vi, a maior parte foi por infecção, né? Sim. De alguma infecção. Como que você ensina seus alunos nessa questão de... Porque existe a colaboração do paciente, você precisa entender o que está acontecendo com o paciente, né? E dos casos que eu vi, o que negligenciou? O cirurgião não quis atender o paciente. Tô com dor, toma medicação. Tô com dor... Quando ele deu conta, o paciente estava na porta do hospital, estava na UTI, estava entubado. Como que você avalia esses pontos que
que você já citou, mas que no seu ponto de vista, como que deveria ser, como que deveria tocar isso? Sim. Melhor do que eu dizer como poderia ser, eu vou dizer como eu faço. Porque aí não tem Perfeito, enganação, né? perfeito. E qualquer paciente que estiver me assistindo pode se manifestar. Todo paciente que eu opero, eu dou meu telefone pessoal e eu me comunico pelo menos os 3 a 5 primeiros dias, todo dia. Eu pergunto como tá. Se o paciente tem dúvida, eu falo, me manda uma foto do rosto. Ah, tá sangrando demais, me manda uma foto do sangue, deixa eu ver. Se for algo que é urgente, eu já peço para ir no consultório imediatamente, aí eu paro o que eu estou fazendo para atender o paciente. Então, esse pós-operatório é fundamental você ter essa noção de que você tem que parar seu atendimento e priorizar o paciente que está com uma complicação no pós-operatório. Que aí você evita grandes problemas. Mais uma vez, dar atenção ao paciente. Então, no pós-operatório, se ele dá algum sinal para mim de que está doendo, de que está sangrando, de que não abre a boca, ou de que inchou demais, ou de que está com dores à distância, numa outra região, imediatamente eu peço para vir no consultório para olhar, para acompanhar de perto esse paciente. Eu acho que isso mitiga muito o problema. E mesmo se você tiver, porque ninguém está livre, né? Quem opera tem complicações. Então, mesmo que você tenha complicações, você tem tempo de corrigir, de acionar outros profissionais para te ajudar, né? Pedir socorro, encaminhar para o hospital, etc. E uma questão que é fundamental, mesmo que o paciente vá para um hospital e seja internado, o dentista tem que continuar acompanhando o paciente. Esse paciente vai ser dele até resolver tudo. Então não existe isso, mandei para o hospital, me livrei. Agora o médico que está lá, o burro que está lá se vira. Não, o paciente é dele, ele tem que acompanhar até o final. Por mais desagradável que seja, né, a complicação. Então eu acho que a disponibilidade, a acessibilidade do profissional e esse cuidado é fundamental, tá? Em detrimento de valores, etc. A dor você acha que ela é um termômetro para o problema? Como que é a dor do pós-operatório? Porque durante a cirurgia ele não sente dor, ok? Ela é uma coisa controlada, porque do caso que acho que eu vi recente do paciente do Goiânia, ele falava que ele sentia Muita muita dor, dor, é muita verdade. dor. Eu queria que você Sim, falasse com relação à dor pro paciente, principalmente, sim, que nos acompanha também. Até que ponto você consegue controlar isso? sim. A dor, sim, é um parâmetro que a gente usa, assim como outros que eu vou falar também. Mas a dor especificamente, de terceiro molar, ela dentro de uma cirurgia que transcorreu normalmente, conforme planejado, etc., é uma dor moderada, leve para moderada, ela não é intensa, por natureza. Então é uma dor que você controla tranquilamente com um analgésico de ação periférica, tipo paracetamol ou dipirona e um anti-inflamatório, certo? Se você não está controlando com esses dois, aí tem dois aspectos. Ou o paciente é hipersensível, né? Que isso pode acontecer também, ou você está com um problema que está se agravando. Pode ser uma infecção, pode ser um trismo, como eu falei, pode ser alguma outra coisa. E o paciente imediatamente tem que ir no consultório. Você não deve mudar a medicação ou aumentar a medicação por telefone ou por WhatsApp. Você tem que ver o paciente para ver exatamente o que está acontecendo. Porque às vezes não só um remédio mais forte resolve, mas manobras de fisioterapia junto, né? Desde gelo, drenagens, laser, etc., acupuntura, tem um monte de coisa que a gente pode associar para diminuir a dor do paciente. Então, a dor é um parâmetro e você tem que imediatamente atender. Existem outros parâmetros de gravidade, né, de evolução de infecção, como, por exemplo, dificuldade de abrir a boca, dificuldade de engolir, dificuldade de falar, dificuldade de respirar, febre alta. Aí, uma coisa que o dentista pede pouco, hemograma, né? Pediu um hemograma, tá lá com o leucócito aumentando. E edema na face. Então, são parâmetros que a gente leva em consideração para ver se uma infecção está sendo... se ela está agravando ou não. Falando de outra forma, se o dentista fez um procedimento, o edema está ligado ao rebordo alveolar, é uma situação. Se ele extrapolou para a face,
é outra situação, muito mais grave. E já requer intervenção. O paciente não tem febre, é uma situação. Começou a manifestar febre, é outra, né? Consegue se alimentar, é um caminho. Não consegue, é outra situação. Então, você pode ver que esses casos fatais, a grande maioria, o paciente deu vários sinais, né? E eu aqui não estou falando mal de profissional nenhum, tá? São parâmetros para que todos possam levar em consideração. O paciente, ele dá uma série de sinais. E aí, quando a infecção está grave, que ele entra no hospital, aí já é muito difícil controlar. E o óbito é rápido. Pode observar, nesses casos, eles foram a óbito de 3 a 5 dias depois que internou. Por quê? Porque daí a infecção evolui de uma maneira muito agressiva e rápida. Da mesma forma que a intervenção tem que ser agressiva também, já nessa fase, né? É o pós-operatório. No pós-operatório, a cirurgia não acabou ainda, né? De jeito nenhum. Por isso que eu falo, a cirurgia começa no primeiro contato com o paciente, na consulta, e vai acabar quando você der alta para o paciente. Lá, quando tira a sutura. Se você tirou a sutura, está inflamado, o paciente volta na semana seguinte. Não está de alta ainda. Então, a cirurgia é esse bloco, enorme bloco, né? Que envolve essas 3 fases. Não existe só o procedimento. Por isso que eu sou contra a passar orçamento. Não existe isso. O orçamento é parte do tratamento, né? É interessante. Professor, estamos chegando ao final do nosso podcast. Antes de nós terminarmos esse podcast, quero fazer uma última pergunta para você. Esse curso que você faz, que você dá de cirurgia oral menor, ele é constante? Como que é esse curso? É um curso constante. Como ele tem duração de 8 meses, geralmente a gente abre uma vez por ano esse curso, né? Na medida do volume de alunos, podem ter mais de uma turma, mas eles são anuais. Então é um curso que eu não estou aqui vendendo o meu curso. Eu acho que a pessoa que quer fazer cirurgia deve fazer um curso de cirurgia oral menor, onde ele achar melhor. Na instituição e com o profissional que ele achar, que ele tiver mais identificação, né? Mas é importante que ele faça isso. Última pergunta é: em que momento você leva o seu paciente de extrações do siso para o ambiente hospitalar? Essa pergunta é interessante também, porque nesse momento está ocorrendo uma banalização disso. Muitos cirurgiões estão levando qualquer tipo de dente para o ambiente hospitalar. E não necessariamente justifica isso. Então, eu tomo como referência 2 aspectos que a gente avalia. Um, é a questão psicológica. Pacientes que têm fobia e que não aguentam ficar na cadeira do dentista, independente da complexidade do dente, ele tem indicação para fazer em ambiente hospitalar. Outro aspecto ligado ao paciente, que ele tenha doenças sistêmicas de difícil controle, que necessitam de uma internação, eventualmente até de UTI, etc. E de equipes multiprofissionais, né? Porque dentro do hospital a gente tem clínica médica, a gente tem outras especialidades que podem nos ajudar, né? Então, essa variável do paciente, seja fisiopatológica ou psicológica, a gente leva em consideração. Não tendo nenhum problema dessa natureza, aí é a complexidade do dente mesmo. Tem dentes que estão com um grau de inclusão muito grande, estão na base da mandíbula, ou estão no ramo, numa posição muito ruim, ou o paciente não tem abertura de boca suficiente, aí a gente encaminha para ambiente hospitalar também. Então, resumindo, visando a segurança e o conforto do paciente, acima de tudo. Tem levado seus pacientes para o hospital? A gente leva bastante. Até porque é engraçado, né? Não chega mais dente incluso fácil Não. para bucomaxila. Os fáceis, o pessoal vai fazendo aí, né, no mercado. Quando chega para mim, já é caso difícil. Complexo, ou sistemicamente, né? por conta do paciente, ou dente muito complexo. Então, com alguma frequência, a gente leva para o ambiente hospitalar, né? Eu estou no Sírio-Libanês aqui e muitas das cirurgias que a gente faz são dentes inclusos, complicados. Uma cirurgia hoje de extração de siso, correndo tudo bem. Vamos falar dos 4 sisos. Obviamente que é difícil você falar isso, mas quanto tempo leva em média 2 a 3 horas. para você fazer a extração? Sim.
2 a 3 horas. A gente Colocar. ouve uns colegas 15 minutos, faz o seu Não, siso. tem gente que faz, mas como eu falei, eu não brinco com o relógio. Eu vou pensando na qualidade da cirurgia e na segurança do paciente, no conforto do paciente, né? E como eu te disse, eu converso durante a cirurgia. E tem um ponto fundamental, que é inconcebível que a pessoa faça uma cirurgia em 15 minutos. Só a anestesia eu espero de 5 a 10 minutos para garantir que o efeito dela seja profundo e duradouro. Tem muitos pacientes que fazem a cirurgia, a hora que acaba a cirurgia ele fala assim, agora está anestesiado aqui. Por quê? Porque a anestesia demora um tempo para ela atingir a profundidade necessária. Então, eu sigo esses passos de uma maneira bem tranquila. Uma última pergunta. Eu sempre vou de último e último. Agora é a última, professor. Às vezes a gente vê alguns casos na internet que viraliza inchaço, assim, extremo, cara, assim, e acaba viralizando, né? Porque Sim. a pessoa posta fazer dentro do siso, cara gigante. O que acontece, professor, que esses casos têm a ver com o paciente, tem a ver com a cirurgia? Nos casos que você já presenciou, o que você fala sobre isso? Eu acho que tem a ver com tudo, né? Existe uma pergunta clássica na anamnese que a gente faz para o paciente. Você já fez alguma cirurgia? Já. Essa pergunta não é só para cumprir tabela, né? É para saber como foram as cirurgias passadas do paciente, como que ele reagiu à cirurgia. Tem paciente que é hipersensível, hiperreativo, aí ele vai reagir diferente, né? Ele tem essa facilidade, às vezes, para hematoma, para equimose, para grandes edemas. Então, na anamnese, você já identifica isso. O segundo ponto aí é ligado ao transcirúrgico. Cirurgias extremamente longas, elas propiciam edemas maiores. Então, quando eu falo aqui que eu não brigo com o relógio, o contrário também é verdadeiro. A gente não deve demorar demais. Se você demora demais em 2 dentes, você não vai fazer os outros 2, porque aí o sofrimento do paciente aumenta muito. E o terceiro aspecto é o controle medicamentoso. Quanto mais complexa a cirurgia, quanto mais demorado, quanto mais sensível for o paciente, mais às vezes você pode carregar na medicação, né? Os anti-inflamatórios esteroidais e não esteroidais, por exemplo. E associar medidas que vão ajudar a controlar isso, como laser, como bandagens compressivas, né? Como drenagens, massagens, gelo. Gelo é fundamental, uma coisa básica, boba. Se o paciente fizer gelo nas primeiras 24 horas, controla edema, controla dor, controla A sangramento, né? alimentação também tem a ver com esse pós do paciente também, né? Ele tem que se alimentar bem. Por mais que seja líquido pastosa, ela tem que ser uma alimentação rica em carboidratos, proteínas, vitaminas, sais minerais, porque sem subsídio o organismo não reage. Sem subsídio o organismo não repara, não cicatriza. Então você tem que dar o combustível adequado, né? Tem que fazer essa parte. E repouso, né? Eu, quando pego uns podcasts assim, com professores, né? Na maior parte deles, a gente sempre extrapola, porque vai falando, a gente vai batendo papo e o Aí o negócio vai. professor fala muito, né? Não, o professor é normal, faz parte da vida do professor. Doutor, agradeço demais a sua participação. Antes de finalizarmos, eu gostaria que você olhasse para essa câmera aqui. A gente tem muitos alunos de graduação da residência que está buscando, né, a formação dentro da especialidade, e a cirurgias oral menor é um bom caminho para quem quer ingressar, né, numa boa cirurgia, né, quer crescer, Sim. né, é o caminho aí, como você falou, desse aluno. Então, eu queria que você deixasse um recado, principalmente para esse aluno que está buscando crescer dentro da especialidade, você como uma referência, enfim, na formação do aluno, para a gente deixar registrado esse episódio de hoje. Então, para você que está começando agora, está entrando no mercado, a gente sabe que o mercado está agressivo, tem muitos profissionais, a briga de preço é enorme e, por outro lado, tanto vocês como os pacientes têm como referência, às vezes, redes sociais que não passam exatamente a realidade. Então, qual que é a minha recomendação? Não procure ficar rico rápido, nem atingir o sucesso rápido. Procure ser um bom profissional qualificado e consistente. A área de saúde, ela funciona muito por indicação. E as pessoas vão indicar aquele procedimento que foi bem executado pelo aquele profissional que cuida do paciente. Então, o meu caminho que eu indico para vocês é ter um pouco mais de paciência,
estudar bastante, se preparar bastante, cuidar do paciente. Você vai dar certo, vai ser um vencedor dessa maneira. Muitíssimo obrigado. Agradecer ao Marco Antônio da Max Surgical, Sim. que é o nosso parceiro que nos apoiou aqui. Marco Antônio, nosso muito obrigado pela parceria. Doutor, um prazer imenso. Quando for a São Paulo, temos o nosso estúdio lá, é sempre bem-vindo. Vai ser um prazer recebê-lo lá também. E conte sempre com a Bucocast, meu amigo. Eu que agradeço esse bate-papo, foi um prazer enorme e certamente nos cruzaremos aí nos congressos, né? Próximo. Sempre está fazendo entrevista nos congressos. Nos congressos, vamos estar no Subrabuco, vamos estar também no Cobrac em Natal. E aqui, essa região, Brasília e Goiânia, estamos sempre por aqui também. Mas quando for a São Paulo... Com certeza. É muito bem-vindo. Valeu, obrigado. Eu que agradeço. Você que nos acompanhou pelo canal da Bucocast, não é inscrito, vai lá, se inscreve no nosso canal. Também vamos estar compartilhando aqui alguns cortes desse podcast no nosso Instagram. Você que tem alguma dúvida com relação, principalmente esse tema que nós falamos das cirurgias oral menor, o doutor vai poder estar tirando as suas dúvidas através, né, do direct lá. Talvez pode ser que demore um pouquinho, que ele tem uma agenda meio corrida, mas vai te responder. Nosso muito obrigado e até o próximo episódio.